No País dos Primatas. A ofensa deste título e do livro de Ubaldo Morricone, publicado na Itália em 1897, não pode mais ser publicada. A mera citação dela é crime. Opta-se aqui por um título na forma de eufemismo. Imagine o leitor o que quiser imaginar. Não se trata, é claro, de um tratado de biologia símia. A intenção do autor, jornalista que vivera no Brasil por quase 10 anos, era enlamear a reputação do país. Numa ofensa estava certo, os jornais brasileiros desfrutavam de muita liberdade, eram destemidos e ferinos nas críticas ao governo e a quem quer que fosse. Ofensa na opinião dele, grande elogio para o país visado, pois não haverá melhor sintoma de sociedade saudável do que imprensa livre e fiscalizadora. Morricone fala mal de tudo, do clima à mulher brasileira, resignada, ociosa, apática, inconstante e superficial. Outra crítica com o valor de elogio é ao que vê como ausência de racismo do brasileiro, que ele corretamente atribui à herança lusitana, em relação à gente de cor. A promiscuidade de raças no Brasil é comuníssima, isso antes de Gilberto Freire. Não deixa de entrar na alteridade dos hábitos alimentares. É preciso ver com que orgulho patriótico as pálidas e esbeltas mocinhas da nobreza devoram a infalível feijoada, uma mistura nojenta que rebelaria até mesmo as galinhas. Viva a feijoada, outra típica herança lusa. Sim, não faltaria a menção à corrupção, endêmica, inclusive na magistratura. Não é aqui o caso de Vivas, mas que se trata de uma tradição nacional, não há dúvidas. A bem da verdade, a corrupção nos Estados Unidos da América, na mesma época, escandalizava a Europa. A tradição não é só brasileira. Mas se vá ao fulcro. Morricone escreveu para desincentivar a imigração dos seus ao Brasil, a Itália liberar em 1888 qualquer amarra para quem quisesse sair. Como os governos brasileiros, estaduais e federal, alternadamente pagavam a passagem, as companhias de navegação tratavam de aliciar gente em toda a península, do Piemonte à Sicília. Houve quem viesse apenas para passear, de graça. Motivos não faltavam para imigrar. A unificação italiana não fora suficiente para resgatar a autoestima da população, vista como inferior pelos europeus do norte, em parte por si mesma. As desavenças entre regiões permaneciam. A exemplo do Brasil, era preciso criar uma nação que nunca existira antes de forma independente. Pior, o mapa político não correspondia a uma unidade étnica, sequer idiomática. Alguns dialetos eram ininteligíveis entre si, e a referência mais próxima a algo semelhante à Itália unificada era o longínquo Império Romano. Os vênetos, outrora senhores de um império marítimo comercial, experimentavam períodos de fome, a crescente população disputando a parca riqueza, resultado de pequena industrialização muito atrasada em relação ao noroeste europeu e uma agricultura arcaica que desconhecia o adubo e mal usava o arado. A terra, cansada, erodida, rendia pouquíssimo. No sul, tanto pior. Na Calábria, o crime era a atividade econômica mais visível, empregando boa parte da população. O analfabetismo, segundo o censo de 1901, chegava a 78,7% entre os maiores de 7 anos. No país todo, não era muito melhor. Apenas 51,5% dos jovens em idade escolar e adultos sabiam ler e escrever. Segundo escreve o italiano Giuseppe Scalisi, em obra publicada em 1905, o calabrês típico morava em pequenas aldeias nas montanhas, em casas pequenas de barro, tijolos, pedra ou lava, sem água corrente ou esgoto, com pouca privacidade, convivendo com animais domésticos. A dieta não tinha quase nada de proteína, era pão quando havia ou qualquer erva era cozida e comida, sem sal e sem condimento, para dar ao estômago a ilusão de saciedade. A Argentina, disputando arduamente a primazia no aliciamento dessa massa desesperada, fazia propaganda diretamente, chegou a comprar jornais e jornalistas italianos, não só do paraíso à espera do imigrante no extremo sul das Américas, como das desvantagens do vizinho concorrente, o Brasil, país dos primatas. Não seria nada surpreendente se Morricone estivesse na folha de pagamento dos argentinos. Quando o jornalista italiano publicou seu livro Insulto, era tarde. Centenas de milhares de italianos já tinham desembarcado em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Outras centenas de milhares ainda o fariam,
num fluxo total superior a 1,5 milhão de pessoas. O destino, na maior parte dos casos, era São Paulo, o estado que na última década do século XIX assume com folga a dianteira econômica do país graças ao boom do café e à industrialização. Por que o Brasil, São Paulo em especial, queria tanto essa gente maltrapilha e ignorante, em grande parte aventureira? O motivo mais repetido era a falta de braços para a agricultura, combinada com as qualidades atribuídas aos italianos: ambição, amor ao trabalho, sólidos laços familiares, católicos, de cultura não estranha brasileira, por isso propensos à assimilação, ao contrário dos alemães. As elites políticas, intelectuais e econômicas brasileiras, no auge do racismo científico, estavam convencidas da inutilidade do próprio povo. Mesmo o branco nacional teria se corrompido, transformando-se em vagabundo sem remédio. A repressão a canudos é desse tempo e equivaleu, no sentimento nacional, a extirpar um câncer. A tradição autodepreciativa chegava a seu ponto mais alto. Havia mão de obra de sobra, mesmo após a abolição, para tocar a agricultura e a indústria no país. André Rebouças e outros insistiam nessa obviedade, mas qualquer renegado europeu haveria de ser melhor do que a mistura brasileira, vista como resultado da soma do pior das três raças: portuguesa, indígena e africana. Nos discursos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fundado em 1894, a tônica era essa. As elites italianas, espanholas e portuguesas não pensavam muito diferente de seus próprios povos, latinos desprezados pelas potências ao norte dos Alpes. Que outro país os levasse embora seria um santo remédio, notadamente para a superpopulação, problema especialmente grave na Itália e em Portugal. No caso da Calábria, resolveu até o banditismo. Dados comparativos de crimes antes e depois da Grande Emigração, 1881 a 1901, mostram uma queda das taxas de homicídio quase pela metade. No Rio de Janeiro, os italianos aceitavam qualquer serviço. Meninos de 7 anos eram jornaleiros e engraxates, adultos eram carregadores, vendedores ambulantes, artífices. Imitando os pardos, surgiram grupos de capoeiras próprios dos recém-chegados. No Espírito Santo, considerado o pior destino pelo governo italiano, os latifundiários brasileiros arrendavam lotes para os imigrantes em troca do fornecimento exclusivo da produção. Os italianos lutaram para comprar suas próprias terras. Muitos só conseguiriam na terceira geração. No Rio Grande do Sul, as terras de relevo acidentado, pedregosas, do nordeste do estado, foram reservadas aos imigrantes peninsulares, sobretudo vênetos. Ali não havia latifúndios ou economia de exportação. A prosperidade alcançada por eles é quase um milagre diante do isolamento a que foram submetidos. Paradoxalmente, o meio inóspito e a obstinação em permanecer concorreram para o sucesso desse projeto em particular. Sem perspectivas iniciais, tiveram de construí-las, voltando-se para a viticultura e para a industrialização. Na região, com centro em Caxias do Sul, surgiram polos industriais, como o metal mecânico e o moveleiro, com empresas de ponta, como Eberle, Agrale, Marco Polo, Randon, Grendene, Tramontina, Todeschini e Florence. Antes, porém, vigorou a economia de subsistência, a duras penas. Em nenhum estado, contudo, o impacto da imigração italiana foi maior do que em São Paulo, que também recebeu os maiores contingentes de portugueses, espanhóis, sírio-libaneses e japoneses. A população da capital provincial passou de 47 mil para 239 mil no espaço de 14 anos, entre 1886 e 1900. Num levantamento de 1893, 55% dos habitantes eram estrangeiros. Na mesma época, em São Carlos e Ribeirão Preto, entre outros novos polos agrícolas do interior, o percentual de imigrantes chegou a ser maior. O poder ainda pertencia à elite brasileira, mas a opção por privilegiar a mão de obra alienígena, o verdadeiro endeusamento dos italianos, por mais que esses se demonstrassem propensos a crimes e rebeliões, foram os primeiros sindicalistas, anarquistas e socialistas do país, viraria o jogo a favor deles. Homens com histórias como as de Francisco Matarazzo e de Jeremia Lunardelli, respectivamente reis da indústria e do café a partir de zero de capital inicial, dificilmente seriam possíveis sem essa expressa preferência. Houve reação, era de se esperar, como quando a Associação Paulista de Esportes Atléticos, APSA, entidade dos clubes de futebol da elite paulistana,
formados por ingleses, alemães e brasileiros de classe alta, hesitou antes de aceitar o Palestra Itália, atual Palmeiras, então com associados e jogadores italianos em seu campeonato. Isso em 1915, quando os italianos já ocupavam um lugar privilegiado na economia da capital e de todo o estado. Nota 1. Para efeito de comparação, 65,3% dos brasileiros com 15 anos ou mais eram analfabetos em 1900. Entre os imigrantes alemães com 14 anos ou mais desembarcados em Santos entre 1908 e 1932, apenas 8,9% não sabiam ler ou escrever. O alemão era o grupo mais letrado, ligeiramente superior ao japonês, 10,1% de analfabetos, e muito superior ao espanhol, 53,7% de iletrados no fim da fila. Nota 2. O governo italiano tem outros dados. Seriam mais de 1.800.000 imigrantes para o Brasil. Não há, porém, grande discrepância nos números, pois muitos morreram no caminho e poucos retornaram. Nota 3. Os grupos de capoeiras eram bandos, geralmente armados, principalmente com facas e canivetes, envolvidos em brigas, disputas por territórios e roubos. Embora já existisse a capoeira sem armas, apenas com movimentos, praticada na escola militar inclusive pelo presidente Floriano Peixoto, poucos a viam como arte, dança ou luta marcial pacífica. A polícia reprimia duramente os capoeiras.